Fala pessoal, tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa e tenho feito aí vídeos para te ajudar na parte de língua portuguesa da Banca Funatec. Então, se você vai fazer algum concurso, seja bem-vindo ao canal. Já te peço que você compartilhe, que você curta e principalmente se inscreva para ajudar o canal. Se você gostar no final da aula, faça o seu comentário. Isso é muito importante para mim, esse feedback de vocês, certo? Avisa para as pessoas que vão fazer o concurso. Olha, professor Cristiano, tem um professor aí que dá aula sobre isso. Tranquilo? Então hoje nós vamos resolver algumas questões. O meu objetivo aqui não é dar aula de língua portuguesa. Eu tenho vídeos com aulas. Meu objetivo aqui é resolver questões para que você conheça como a banca cobra língua portuguesa e também ficar por dentro desses assuntos. Então, se tiver algum assunto que você desconhece, você já anota aí, ó, preciso estudar tal assunto. Tranquilo? De boa? Então, funciona da seguinte maneira, eu vou colocar a questão, você vai pausar o vídeo, vai tentar responder e depois eu respondo. Eu trouxe aqui algumas imagens, coisas bem rápidas, só para revisar alguns assuntos. De boa? Vamos lá? Então, vamos lá. Primeira questão. Aqui, uma questão de 2024, ó, nível superior. Começa aqui com a sexta, porque normalmente são questões longas de interpretação textual, e aí da 1 até a 5 são questões de interpretação textual, depois vem a parte gramatical. Então, meu foco é mais a parte gramatical, tá? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que contém erro. Olha só, erro. Marque isso, tá? Erro quanto à concordância verbal. Concordância verbal nominal é um assunto recorrente na Banca Funatec. Então, você já vai anotar aí esse assunto, certo? Ele quer, galera, qual que é aqui? Ele coloca aqui no singular e no plural. Ele quer saber qual está correto. Tranquilo? Então, antes, deixa eu te falar. Esse se que aparece aqui, ó, esse se, ele tem várias funções. Entre elas, ele pode ser pronome apassivador ou ele pode ser índice de indeterminação do sujeito. Quando é que ele é um pronome apassivador? Quando ele acompanha verbo transitivo direto na voz passiva sintética. O que é isso? Eu tenho aula aqui no canal de voz passiva e tenho aula de transitividade, para você entender o que é verbo transitivo direto, indireto e tudo mais. Então, quando esse se acompanha verbos transitivos direto, ele, na verdade, é o verbo na forma passiva sintética, na voz passiva sintética. Então, nesse caso, o sujeito está sendo paciente. Entendeu? E nesse caso, o verbo vai precisar concordar ali com o sujeito. Então, aqui, ó, vende-se casas. Não, vendem-se casas. Por quê? Está na voz passiva. Eu digo, casas são vendidas por alguém. Então, aqui está errado, tá? Ele quer que não contém erro. Então, aqui eu tenho erro. Aqui era para ser vendem-se casas e não só colocou no segundo, no primeiro não está certo. Então, não admite essas duas formas, tá? Ele colocou aqui um par de palavras para você tentar entender qual par está correto. Não tem erro. Esse primeiro está errado. Esse segundo até que está certo, mas o primeiro não. Precisa-se de pedreiros. Tá certinho, porque esse se aqui está acompanhando um verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? É o que precisa de complemento e exige preposição. Então, pedreiro aqui, ó, de pedreiro, aqui é o índice, e nesse caso aqui, não tem sujeito nessa oração. Porque esse se, quando acompanha verbo transitivo indireto, ele é índice de indeterminação do sujeito. O sujeito é indeterminado. Eu não sei quem é, certo? Eu falei que não tem sujeito, mas tem sujeito, só que o sujeito é indeterminado. Quando o se acompanhar, olha só, se o se acompanhar verbo transitivo direto, o se vai ser pronome apassivador, vai ter que concordar, como é o caso aqui, ó. Voltando aqui, ó.
Eu vendo, vendo o quê? Casas. Então, esse verbo vender é verbo transitivo direto. Então, esse se, quando vier acompanhando de verbo transitivo direto, ele é apenas um pronome apassivador. Então, nesse caso, vai haver concordâncias. Então, o verbo vender vai concordar com casas. Certo? Tranquilo? Porque está na voz passiva. Casas são vendidas por alguém. Agora, nesse caso, quando se acompanhar verbo transitivo indireto, quando se acompanhar verbo de ligação ou verbo intransitivo, que não precisa de complemento, aí esse se vai ser índice de indeterminação do sujeito. Então, nesse caso, não vai haver concordância. Tranquilo? Então, aqui é precisa-se de pedreiro, tá certo, mas precisam-se de pedreiros está errado. É precisa-se. Só concordaria se o verbo aqui fosse transitivo direto. Aí teria que concordar. Mas quem precisa, precisa de. É o verbo transitivo indireto, então esse se é apenas um pronome, o índice de indeterminação do sujeito, então não tem concordância. Dar-se aulas. Dar-se aulas não. Quem dá, dá alguma coisa. Então teria que ser dão-se aulas. Tem um erro aqui nessa primeira. Ok? E a última aqui, ó. Trata-se de nova ideia. Quem trata, trata de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Então não vai haver concordância. Mesmo que esse termo aqui esteja no plural, o verbo vai continuar no singular. Então, trata-se de nova ideia, trata-se de novas ideias. Está aqui o nosso gabarito letra D. Certo? Então, grave isso. Se você pode estudar mais sobre isso, pesquise sobre se como índice de indeterminação de sujeito e o se como pronome apassivador. Tranquilo? De boa? Nesse caso, o verbo não iria para o plural. Tratam-se de novas ideias. Não, porque ele é transitivo indireto. Então, é a única que não contém erro. De boa? Tranquilo? Acertou? Vamos para a próxima. Questão boa aqui, ó. Nível médio agora, da Funatec 2024. Hoje falaremos sobre democracia. Aí o aluno pergunta, por quê? Aí o professor, porque eu estou mandando, né? Uma ironia, né? Vamos falar de democracia, o aluno faz uma pergunta e o professor age de uma forma autoritária, né? Um tirano, um ditador, e é uma democracia. Se você perceber aqui, vamos para a pergunta, depois eu falo sobre isso. Quanto ao uso dos porquês, na tirinha acima, podemos dizer que os dois usos estão corretos? Vamos lá. Esse aqui, quando o porquê ele aparece isolado, ele aparece sozinho na frase, ou no final de frases, ele é separado e com acento. Então, esse primeiro aqui está equivocado. O do professor está correto, porque é um porquê de resposta. Por quê? Porque eu estou mandando. Ele tem um caráter explicativo, tá? Está explicando. Então, é junto mesmo, sem acento. Então, gente, os dois estão corretos? Não. Os dois estão errados? Também não. Tá? O primeiro uso está correto e o segundo errado? Não, gente. O primeiro está errado, o segundo que está certo. O primeiro está incorreto e o segundo certo, né? Correto. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Questão sobre uso de porquês. Nível superior, na verdade, é superior. Eu acho que eu coloquei errado aqui porque repetiu, foi o superior. Tá? Rapidamente eu vou te dar uma aulinha aqui, peguei isso aqui no Informação a Todo Instante, para trazer para você, você pode até printar essa tela aí. Ó. Quando é que eu uso os porquês? Vamos lá. Eu vou começar aqui pelo número 4, tá? O número 4, porque separado sem acento, eu uso usado no início de pergunta e pergunta indireta. Por que você não vai? Por que você está triste? Por que você ainda não me pagou? Por que você ainda não se inscreveu no canal? Isso é um porquê separado sem acento, uma pergunta direta. Esse mesmo porquê, ele também significa pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Por exemplo,
Você sabe por que ele viajou? Você sabe por que motivo ele viajou? Pelo qual motivo ele viajou? Então, esse porquê é separado, sem acento também. Certo? Tranquilo? O próximo porquê, vou começar aqui de cima para baixo, tá? É o porquê. Deixa eu só apagar isso aqui, que não ficou legal. O outro porquê é o porquê junto sem acento. Ele é usado para resposta, explicação, já falei. Então eu uso o 4 para perguntar: por que você ainda não se inscreveu no canal? Porque o Senhor é muito bonito e eu tenho medo de ficar viciado nos seus vídeos. Então agora você está dando uma explicação. É o porquê junto sem acento. Esse porquê aqui, ó, junto também, número 2, junto com o acento, ele é usado sempre depois de artigo. Por exemplo, dei-me um porquê de você ainda não ter se inscrito no canal. Esse porquê, um porquê, ele equivale a um substantivo. Quero saber o porquê da sua decisão. Esse ou vem um artigo antes. Esse porquê equivale a um substantivo. Então, ele é junto com o acento. De boa? E o outro porquê, que eu até falei, ele é usado sempre no final de uma pergunta ou sozinho numa frase. Por exemplo, você acha que existe democracia no Brasil? Interrogação. Por quê? Esse que vem isolado ali na frase. Ou então no final. Tá? Tudo bem? Faz um print aí e grave. Já caiu aqui na Funatec o uso dos porquês. Vamos para a próxima questão. Questão nível superior. Questão difícil, porque o assunto é difícil. Ó, colocação pronominal. Se você não sabe o que é isso, já anota aí para você estudar. Acerca da colocação pronominal, podemos afirmar corretamente, exceto, ou seja, 4 alternativas. 3 estão corretas sobre colocação pronominal e uma está com equívoco. É essa que ele quer. Aqui está exceto, a exceção. Aqui tem um erro ali quanto à colocação pronominal. O que é colocação pronominal, professor Cristiano? Quem funciona como os pronomes oblíquos, eles funcionam como na colocação pronominal e eles têm uma posição. Eles podem vir antes do verbo, que a gente chama de próclise. Eles podem vir no meio do verbo, que a gente chama mesóclise. Ou eles podem vir depois do verbo, que a gente chama de ênclise. Tranquilo? Tem algumas regrinhas, eu trouxe aqui algo para você printar também, bem interessante. Então vamos lá. A norma culta não aceita orações iniciadas com pronomes oblíquos? Certinho. Eu não posso dizer me beija. A norma culta diz que o correto é beija-me. Me fala. Fala-me. Então, orações não podem iniciar com pronomes oblíquos. Certinho. Ele quer que tenha um erro. A colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo que se referem? Sim, é isso mesmo. É o conceito de colocação pronominal. A mesóclise só acontece quando o verbo está flexionado no futuro do pretérito? Não, gente. A mesóclise acontece, faltou aqui, quando o verbo está no futuro do pretérito e no futuro do presente. O que é futuro do presente? Eu irei, tu irás. O que é futuro do pretérito? Eu iria, tu irias. Então, a mesóclise acontece com o verbo tanto no futuro do pretérito como com o futuro do presente. Dar-te-ei, dar, hífen, te-ei. E dar-te-ia. Um no futuro do presente e outro no futuro do pretérito, respectivamente. Então, aí sim, essa daqui é o nosso erro. São pronomes oblíquos átonos mi, ti, si, o, os, as, li, lis, nos, vos. Sim, também aqui está correta. A única, o exceto aqui, né, é a letra C. De boa, acertou essa? Você está fazendo as questões? Tem gente que não vem para fazer as questões. Vem só para ficar olhando para o meu corpinho. E não presta atenção. Ou então vem até estudar, mas fica assim, bobo.
Ai, meu Deus, esse professor. Meu Deus. É para fazer as questões, pessoal. Certo? Vamos lá. Te segura. Aqui eu trouxe, ó, plinta aí, ó, de português para todos, peguei aí para você saber, ó. Próclise, pronome antes do verbo. Mesóclise, pronome no meio do verbo. Ênclise, pronome depois do verbo. Aqui tem algumas regras. Quando é que vem antes? Quando tem palavras atrativas. Palavras negativas, nunca, não. Advérbios, conjunção, pronomes indefinidos, interrogativos, demonstrativos, relativos, diante de preposição e, em, seguida de gerúndio, conjunções subordinativas e conjunções coordenativas. São sempre que vão atrair para antes do verbo. Mesóclise, eu já te falei. E a ênclise, quando vai ser? Verbo iniciando a oração, verbo no infinitivo, verbo no imperativo, afirmativo, gerúndio sem a preposição em, após vírgula. Sempre que tiver vírgula, você não vai colocar o pronome oblíquo, tá? Tranquilo? Faz um print aí, só que está disponível lá em português para todos. Eu estou colocando aqui a fonte para eles não pedirem direitos autorais, né? Então vamos lá, eu já não estou ganhando, eu ganho nada até agora. Estou fazendo vídeos para você aí sem investir para o futuro. Então, por favor, ó, até aqui, ó, dar-te-ei, ao verbo no meio, o pronome no meio. Ou dar-te-ia. Tirando o ti, ficaria darei e daria. Entendeu? Vamos lá, próxima questão, nível superior. Analise as frases abaixo. A biblioteca é ali. Viva, ganhamos o torneio. Dançar conforme a música. Um chope, por favor. Os termos destacados em cada uma das frases podem ser classificados corretamente. Vamos lá. Ali é um advérbio. Vou colocar aqui. Eu não sei escrever aqui, que eu não tenho caneta, eu uso o mouse aqui. Então, é um advérbio. Advérbio primeiro aqui. V. Horrível, né? Advérbio. Ali, advérbio de lugar. Certo? Viva é uma interjeição, né? Uma comemoração, expressar uma emoção. Upa, ufa, ai, são interjeições. Então, eu vou colocar aqui, segundo inter. Tá horrível, mas vamos lá. Dançar conforme a música. Esse conforme aqui, pessoal, é uma conjunção, tá? É uma conjunção. E um chope, por favor, indica, é um, a gente pode confundir com o artigo, mas nesse caso é um numeral. Um chope, por favor. Ele poderia pedir 2, 3. Então, eu tenho advérbio, eu tenho interjeição, conjunção e numeral. Gabarito, letra A. Ele poderia te enganar achando que viva aqui é um verbo, mas não é. Tá? Ah, mas é o verbo viver. Não, nesse caso é uma interjeição. Conjunção, artigo também ele poderia te enganar. Letra A, o gabarito. Acertou? De boa? Nível superior. Eu acho que agora as que vêm são questões nível médio, tá? Questão nível médio, mas o assunto é o mesmo, tá? Ah, eu vou fazer para o curso superior, vou deixar. Ah, eu vou fazer para o curso médio, eu não... Não, preste atenção em todas, porque o assunto é o mesmo, tá? Só muda o calibre ali da questão. Assinale a alternativa que não apresenta, ó, não apresenta erro de pontuação. Muito cuidado com esse negócio, que a banca Funatec, ela ama pedir o errado. E às vezes nós já estamos acostumados a procurar pelo certo. Então, muito cuidado. Às vezes ela pede o certo, às vezes ela pede o errado. Fica ligado. Então, ele quer onde que não apresenta erro de pontuação. Vamos lá. Muito bonito mesmo. Chegar atrasado e sem a tarefa de casa. Muito bonito mesmo. O quê? Chegar atrasado e sem a tarefa de casa. Tá me parecendo que é a letra A. Vou marcar aqui. Luiz Inácio da Silva, aqui era para ter vírgula, ó. Vírgula, presidente do Brasil, vírgulas isolando um aposto, uma explicação de quem é Lula. Então tem erro aqui. Estou bem, e você? Não é ponto de exclamação, é ponto de interrogação. Ana, quer ir ao cinema comigo? Ana é um vocativo, é um chamamento, então era para ter vírgula, é regra. Vírgula depois de vocativo. Gabarito letra A. De boa? Eu tenho vídeo aqui sobre aposto, eu tenho vídeo no canal sobre vocativo, dê uma olhadinha para você entender um pouco sobre isso, tá? Assinale a alternativa correta quanto à regência. Gente, regência é um conteúdo recorrente na Funatec. O que é regência? É o estudo da complementação dos verbos.
Cada verbo pede uma regência, tem uma regência, tanto os verbos como os nomes. Existe regência nominal e regência verbal. Dê uma estudada sobre isso. Futuramente eu vou fazer um vídeo e colocar aqui para vocês sobre regência, porque é um assunto recorrente nesta banca, tá? Então ele quer saber a regência. A partir de amanhã vamos estar de greve. Não, nós vamos estar em greve. E não de. Ele quer a correta agora. Sua mãe já está namorando com outro. Não, quem namora, namora alguém, não com alguém. Aí eu vou namorar com Paulo. É como se Paulo fosse junto contigo namorar uma outra pessoa. Vou namorar com Paulo. Eu namoro Paulo. Eu namoro Maria. De boa? Tá errado. Você matou muita aula. Vai repetir de ano. Não, o verbo repetir é transitivo direto. Ele vai repetir o ano. Eu vou repetir a comida, eu vou repetir a sobremesa, não repetir de. Seja sensato e obedeça às instruções. Quem obedece, obedece a. Pede preposição, mais aqui o artigo as. Então, por isso que está com o acento grave. A crase, o fenômeno da crase. Certinho aqui, gabarito letra D, tá? Letra D. Então, tranquilo? Estão entendendo, pessoal? Estão gostando? Eu quero teu comentário. Não te esquece de te inscrever, tá? No meu canal. Se tiver dúvida, faz no comentário. Manda no meu Instagram. De boa? Vamos à próxima. Como fica o verbo ser conjugado na primeira pessoa do plural do pretérito mais que perfeito do indicativo? Eita lasqueira, né? Primeira pessoa do plural. Ó, primeira pessoa do singular, eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira do plural, eles ou elas. Ele quer o verbo ser, certo? Eu sou, tu és. Só que ele quer no pretérito mais que perfeito. Certo? O gabarito aqui, galera, é a letra A. Tá? Letra A. Eu vou te mostrar por quê. Trouxe aqui, ó. Sei como é que vai ficar aqui. Ó, no pretérito imperfeito, do indicativo indica certeza, certo? O subjuntivo indica uma incerteza. E o imperativo uma ordem ou conselho. São os três modos verbais. Como é que fica no imperativo? Nós, ou no pretérito imperfeito, nós éramos, nós fomos, no pretérito perfeito. Pretérito mais que perfeito, nós fôramos. Ele quer qual? Pretérito mais que perfeito, fôramos. Você sabe a diferença? Pretérito perfeito é uma ação que você fez e concluiu. Eu fui. Quando você diz eu era, passa uma ideia de que não é perfeita, que você pode a qualquer momento voltar a fazer isso. E o mais que perfeito é usado quando você já usou um verbo no plural que está no passado e você vai falar de uma ação que foi antes dessa, do passado. Certo? Tranquilo? Então vamos lá. E o pretérito imperfeito do subjuntivo, ó, se nós fôssemos, fôssemos já é subjuntivo. Ele quer do indicativo. O subjuntivo é uma incerteza, ele quer do indicativo. Fôssemos é do subjuntivo. Gabarito letra A, tá bom? Letra A. Tranquilo? Se você tem dúvidas sobre esses tempos verbais, estude isso também. Anota aí. Todo o conteúdo que você não compreender, anote, procure aulas sobre isso. Algumas eu tenho aqui no canal. Se não tiver, você pode pedir nos comentários. Professor, faz uma aula de tal assunto. Eu vou fazer e te mandar. Vamos lá. Próximo, interessante essa questão. Tudo aqui 2024, viu, gente? Prova recente, então tudo indica que vai ser desse nível que a banca vai usar. As diversas situações descritas na figura são explicadas pelo uso de diferentes preposições. Vamos ler, né? Comer à mesa é o correto. Ó. Aqui, ó. Comer à mesa. Comer na mesa é você estar em cima da mesa. Comer à mesa é isso aqui, ó. Comer à mesa, né? A fome não passa. A fome não passou, né? Então, comer à mesa, ó, desse jeito. Comer na mesa, quando você diz é comer em cima da mesa.
E comer a mesa é literalmente comer essa mesa. Ele quer saber o seguinte: podemos destacar um erro, tem um erro aqui da banca, né? Destacar um erro semelhante na seguinte frase. Onde é que tem um erro semelhante? Ir ao banheiro está correto, né? Quem vai a algum lugar, o banheiro. Ficou na sala. Sim, eu acho que não está dando para a gente ver direito, né? Eu vou tirar o mouse daqui. Ficou na sala, tá certinho. Quer permanecer em casa? Certinho também a preposição. Agora, vamos no cinema tá errado, porque quem vai a algum lugar. Então, vamos ao cinema, é o gabarito. Gabarito, letra D. Letra D, o gabarito, tá? Letra D. Seria para o erro aí estar, vamos ao cinema e não no cinema. Próxima questão, figuras. Figuras de linguagem, mais especificamente figuras de som, tá? Ele pergunta aqui, ó. Não consigo entender... ficou ruim aqui, né? Não consigo entender. Tinha certeza de que ia pagar o zero e tal. A gente nem precisa disso, né? Acho que julguei mal o culpado. E aí você percebe esse sinalzinho aqui, ó, do balãozinho, que a gente conhece como, eu vou apagar aqui, como sinalzinho de sono, né? De dormir. Apagar tudo, ó. Se bem aqui, ó. É isso aqui. Ah, professor, não entendi a leitura. Não precisa nem ler isso aqui, ó. O foco é nisso aqui, ó. Tá? Esse Z aqui que significa um som de dormir, né? Na tirinha, podemos perceber a seguinte figura de som: aliteração, paranomásia, assonância ou onomatopeia. A figura de linguagem que tenta imitar um som é onomatopeia, gabarito letra D, tá? Letra D aqui o gabarito. Então, a porta faz toque, toque, toque. Esse toque, toque, toque é uma figura de som chamada onomatopeia. Onomatopeia é quando você tenta imitar um som por intermédio de palavras. O relógio faz tic-tac, tic-tac. Esse tic-tac é uma imitação de um som, portanto, é uma onomatopeia. Mas eu trouxe aqui uma rápida aula para você aqui do Figuras de Som desse blog, linguaportuguesablog.br. Onomatopeia, o que é? Utilização de uma palavra especial para representar um som específico. Atim, cough, cough, smack, tim, bum. Aqui esse Z está imitando o som de dormir. Tá? Aliteração, utilização da repetição de sons consonantais para criar um efeito sensorial. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso é a aliteração. Essa repetição de sons consonantais. A assonância, por sua vez, é parecido com a aliteração, só que a assonância vai ser a repetição de vogais, tá? Venha, Vera, ver as velas ao vento. A repetição aqui do E, tá? E paranomásia, utilização de palavras que possuem o som e a escrita semelhantes, mas com significados diferentes. Lembra parônimos, né? Palavras parônimas, que têm som e significados parecidos, mas tem tudo só o som e escrita, na verdade. Som, parônimos, som e escrita parecidos, mas significado totalmente diferente. Quem conta um conto sempre aumenta um ponto, a combinação. Conta, conto, ponto. Isso é paranomásia. Tá? Faz um print aí. Então, a resposta aqui é onomatopeia, letra D. Assinale a alternativa que deveria apresentar sinal de acentuação gráfica. Acentuação também eles amam pedir, tá? Qual que deveria ter acento? Ímpar. Palavra tem 2 sílabas, ímpar. Ela é paroxítona, terminada em R. E aí? Proteico, enjoo, jiboia. Gabarito, gente, aqui, ó, letra A. O certo é ímpar. Eu vou apagar isso aqui para te mostrar melhor. Ó, era para ter o acento agudo aqui, ó. A regra diz que toda palavra paroxítona terminada em R tem acento, tá? Na sílaba, né? Então, é ímpar. Gabarito, letra A. Enjoo aqui, proteico, enjoo. Ele tá brincando aqui, ó, com o novo acordo ortográfico. Essas palavras perderam acentuação com o novo acordo ortográfico. Dê uma olhada no novo acordo ortográfico. Eles amam pedir questões de acentuação que houve mudanças no acordo ortográfico, tá? Dê uma olhada nas palavras que perderam acentuação.
Todas aqui, ó, perderam. Proteico, enjoo, tinha acento, proteico, tinha jiboia, tinha, foram tirados. Aí ele brincou com você. Assinale a alternativa que não contém uma correspondência correta entre masculino e feminino. Qual que não tem? Cavaleiro e dama. Não, gente. Dama é feminino de cavalheiro. Cavalhei, LH, e não de cavaleiro. Então aqui, ó, não há correspondência. Ele quer o erro. Onde tem um erro? Ó, assinale a alternativa que não contém correspondência correta. A errada. Frade é freira, viada é serva, freio, soró. Certo? De boa? Fico por aqui, espero ter te ajudado. Estuda esses conteúdos, comenta, curte e principalmente te inscreve no canal. Forte abraço do professor Cristiano.